Médiuns e feiticeiros. Sempre houve médiuns naturais e inconscientes, homens e mulheres que entravam em contato com os espíritos e, mesmo sem ter consciência disso, produziam fenômenos, traziam informações do mundo espiritual ou traziam a comunicação de entidades. Às vezes também poderia provocar efeitos físicos de transporte, de materialização. E as pessoas, por não conhecer as leis que regem esses fenômenos, e também porque alguns desses médiuns acabavam abusando da credibilidade para dizer que tinham alguns poderes que eles não tinham, então as pessoas supuseram que eles teriam contato, um pacto com o diabo. Então o Espiritismo ele vai dar o justo valor, vai dizer da existência do médium, mas que o médium não pode tudo. Ele também está restrito à modalidade da sua mediunidade, a capacidade que tem de perceber alguns elementos do mundo espiritual e de servir de intermediário entre o mundo espiritual e o plano físico. Com a doutrina espírita, nós vamos compreender que os amuletos, as fórmulas, rituais não têm o valor que supuseram. Portanto, Kardec, com essas considerações, afirma que o médium e o feiticeiro não têm nada a ver. E, pelo contrário, o Espiritismo, através dos conhecimentos que ele traz, ele neutraliza a crendice na feitiçaria. Mesmo porque, se o feiticeiro tivesse todo o poder que ele fala ter, ele teria que estar sempre acompanhado dos espíritos e os espíritos estarem sujeitos à sua vontade. E nós sabemos que ninguém pode fazer um espírito comparecer se ele não quiser, a hora que ele quiser. Sendo os fenômenos gerados em públicos sempre suspeito, porque os espíritos sérios, eles não se ocupam de atender a curiosos, e muito menos de fazer palhaçadas. Sim, numa reunião pública dessa natureza, nós vamos considerar então que o médium e o espírito, quando realmente é um fenômeno mediúnico, não é um charlatanismo, não é uma fraude, esse espírito então é o espírito de uma categoria inferior. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. E quando aqui nós vemos que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, nós vamos entender que o médium ele tem que estar totalmente desinteressado para estar em condição de ser um intérprete do mundo espiritual. Muitas vezes o médium ele nem está interessado em receber recompensas financeiras, em receber dinheiro, pagamentos ou ser presenteado. Mas atrás do suposto atrás de supostamente querer trabalhar na mediunidade, está escondido no íntimo do médium o desejo de mostrar poder, às vezes uma dificuldade psicológica que ele tem de se colocar na vida, no dia a dia, nas relações de amizade, nas relações sociais, no emprego. Então ele quer extravasar, querendo mostrar que ele é diferente em alguma coisa,
que ele é especial por ter a mediunidade. E todos somos especiais porque somos filhos de Deus. E a mediunidade é um compromisso. A mediunidade é algo santa. Mas a mediunidade em si, ela não diz a respeito ao caráter do indivíduo. Não basta ter só a mediunidade. Basta a gente ter essa consciência profunda do que nós vamos buscar através do exercício da mediunidade, que é a continuação do trabalho de Jesus, transformando consciências, iluminando, começando pela nossa própria iluminação, evangelizando as pessoas, iniciando pela evangelização dos próprios sentimentos. Por isso que se pede muita calma e reflexão antes de se iniciar pelos trabalhos práticos, para que a gente tenha esse tempo de entrar em contato com a filosofia espírita e com a ciência de observação que é o espiritismo. E fazendo essa sondagem, essa varredura íntima, desconstruindo outros propósitos, até aflorar realmente aquele propósito sincero de abraçar um compromisso que é para toda a existência. Que assim estará também trazendo a proteção, porque o trabalho do médium é o trabalho de qualquer um que luta na Terra. Haverá decepções, haverá frustrações, mas se ele no início soube para que ele ingressou nas fileiras mediúnicas, ele saberá atravessar todos esses problemas de cabeça erguida, buscando na oração o fortalecimento e não perdendo seus objetivos. Temos que cuidar da onda mental que nós emitimos e que nós assimilamos. Primeiramente, criar ao nosso redor uma companhia espiritual segura, sadia, para que venhamos exercer a mediunidade com segurança. Dito isso, fica bem claro o quão diferente é o médium do feiticeiro, porque o médium tem de vestir todos os atributos do Evangelho de Jesus. Ele tem que ser humilde, porque ele sabe que o fenômeno é produzido pelos espíritos. Se os espíritos não comparecem, não tem o fenômeno. Ele tem que ter amor, no sentido de ter devoção, e um amor desinteressado, porque senão já não seria mais o amor, seria o egoísmo. Tem que ter a sinceridade de propósito, tem que ter a mansuetude, que é colocar os desígnios de Deus sobre todas as coisas, e assim por diante. Então, o trabalho na mediunidade, a mediunidade cristã, é o trabalho de parceria com Jesus, para transformar a nossa terra uma moradia a todos nós. Que Jesus nos ilumine em mais essa noite. Que assim seja.